Graça e paz, amados. Eu os convido a abrir a Escritura em 1 Reis, capítulo 18. Nós vamos realizar a leitura desde o primeiro versículo até o 19. Primeira Reis 18, do 1 ao 19. Diz assim a Escritura: Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação e nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai e dize ao teu senhor: Eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como eu escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, dize ao teu senhor: Eis aí está Elias. Ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras, hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Vamos orar. Senhor Deus bendito, perante cuja face estamos, torna claro ao nosso coração as verdades da Tua palavra. Fala ao nosso íntimo, Senhor Deus, a Tua vontade, aqui expressa na narrativa desta história tão emblemática. Fala ao nosso coração pelo Teu Espírito, nos apontando, Senhor Deus, os nossos erros, as nossas deficiências, mas também o recurso que poderemos encontrar no Senhor para cumprirmos com diligência a Tua palavra. Assim te pedimos, confiados na Tua misericórdia
misericórdia essa provada na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, alguns exemplos são um pouco mais evidentes na vida dos missionários e dos pastores, talvez pela questão de estarem mais tempo ou mais dias, numa média de muitos dias da sua vida, envolvidos diretamente com a obra da proclamação do Evangelho. Mas o exemplo ou os exemplos que eu vou mencionar se aplicam perfeitamente a qualquer cristão genuíno. Eu me refiro a situações como aquelas em que somos colocados por Deus como que numa geladeira. Nós temos uma vontade muito grande de testemunhar o nome de Deus, vemos problemas e queremos resolver, mas circunstâncias nos cercam, como pessoas ímpias ao nosso redor, como fatores conjunturais, circunstâncias, que, de certa forma, nos tiram a oportunidade de agir. Alguns de nós, por vezes, nos desesperamos e queremos fazer do nosso jeito. Se o recurso não chegou, nós pedimos emprestado, nos endividamos, tentando resolver de alguma forma a situação. Se nos falta saúde, tentemos ir além do que o nosso corpo permite, e isso normalmente não acaba bem. Enfim, há muitas situações em que somos tolhidos de exercer a obra de Deus como nós achamos certo e no tempo que nós achamos certo. O fato é que Elias estava vivendo exatamente esse tipo de situação. Já havia 3 anos que ele estava fugindo ou se escondendo do rei Acabe, e ele estava fazendo isso por ordem do próprio Senhor, por ordem expressa do próprio Senhor. Primeiramente, ele se refugiou junto à torrente de Querite, e ali ordenou o Senhor que ele fosse sustentado por corvos, com pão e carne, e ele tomava a água da torrente, até que a torrente secou. E Deus resolveu mostrar a sua providência a Elias, agora na casa de uma viúva, em Sarepta, fora dos limites de Israel. Aquela viúva não tinha mais do que um punhado de farinha e um bocado de azeite numa botija. E ainda assim Deus disse: eu ordenei que ela te sustente. E por meio de uma graça, ou de uma providência obscura, misteriosa para nós, aquela mulher, mesmo sem saber, de fato, sustentou aquele homem. Porque ao fazê-lo, ao reconhecer nele um homem de Deus, a farinha da panela não acabava e nem o azeite da botija se extinguia. E assim aprove a Deus sustentar aquele homem. Mas então veio talvez a maior das provas que ele enfrentou na sua vida. O filho da viúva que o acolheu veio a falecer. Naquele momento é possível que Elias pensou: como eu vou enfrentar Acabe se eu não posso crer que Deus é capaz de ressuscitar este menino dos mortos? E ele então se deitou 3 vezes sobre o corpo do menino e orou a Deus. E Deus ressuscitou aquele jovem. Vejam, em 3 anos, eu vou controlar aqui o slide, pode deixar. Em 3 anos, aquele jovem, ou melhor, em 3 anos o profeta estava ansioso para novamente confrontar Acabe. Afinal de contas, tudo começou quando ele dobrou os seus joelhos e orou a Deus pedindo para que fechasse as comportas dos céus e não permitisse que caísse uma sequer gota de chuva e nem orvalho brotasse da terra sobre a face da terra de Israel. E por quê? Porque aquele povo, sob liderança de Acabe e da sua consorte pagã, estavam adorando um deus ou divindades falsas a quem atribuíam o poder de trazer chuva e fertilidade à terra. Elias em seu coração pensou: a glória de Deus será revelada se Deus fechar os céus, porque então todos saberão que somente Deus
pode mandar a chuva e pode também retê-la sobre a face da terra. Então orou Elias. Pelas contas que nós fazemos, baseados em 1 Reis e também em Tiago, capítulo 5, dá a entender que Elias orou por 6 meses, até ter certeza que Deus tinha atendido a sua oração. E quando ele se apresentou diante de Acabe, portanto, já havia 6 meses que não chovia. Isso por cálculos que a gente faz aqui nas entrelinhas do texto. Mas já haviam se passado 3 anos, e nós costumamos contar o tempo assim, pelos anos. Mas não é assim que o texto inicia. Ele diz, muito tempo depois, ou em hebraico, depois de muitos dias, literalmente falando. É que, se a gente parar para pensar em dias e não em anos, já havia se passado mais de 1000 dias. Era, portanto, muito tempo em que Deus permanecera em silêncio com relação à missão principal de Elias. Mas nesse tempo, o que Deus fez a Elias? O que Deus faz aos pastores fiéis, aos missionários fiéis, ao servo de Deus, como você que está sentado aí, quando aparentemente Deus não está falando? Ele está cuidando, como cuidou de Elias. Ele está sustentando, como sustentou e proveu a Elias tudo do que ele necessitava. E certamente Deus está forjando os seus servos. Ele estava preparando Elias para o grande desafio da sua vida. E este desafio, o maior de todos, consistia em encarar face a face um dos mais ímpios e poderosos reis que existiram, pelo menos naquele tempo antigo. Só que desta vez Elias não encontraria um Acabe desprevenido. Encontraria um Acabe que não somente o estava procurando, estava determinado a matá-lo, estava com o seu coração cheio de ódio contra ele. Era, portanto, a maior de todas as provas do seu desafio final. E ao examinarmos a passagem que passaremos a examinar, poderemos encontrar nela algumas características que nos revelam como o ímpio, ao olharmos para o exemplo de Acabe, como o ímpio se comporta quando está debaixo do juízo provisório de Deus. O juízo provisório, o juízo temporal de Deus, é aquele que ele permite que o ímpio, ou aqueles que estão à sua volta, passem, não como castigo final pelos seus pecados, mas como um aviso. Afinal de contas, o juízo definitivo de Deus virá naquele último, grande e glorioso dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o ímpio se comporta debaixo do juízo de Deus? Em primeiro lugar, nós podemos examinar aqui do versículo 1 até o de número 6, que o ímpio não enxerga a intervenção de Deus. Vejam comigo, qual era o cenário? Versículo 2 diz que a fome era extrema em Samaria. Depois de 3 anos e 6 meses sem chuva, a fome graçava. As pessoas já estavam desfalecendo. A erva já tinha secado, os ribeiros, todos estavam secos, não se encontrava pastagem para os animais. O sofrimento era geral. Nesses momentos, ter dinheiro na mão não significa praticamente nada, porque não há o que comprar com ele. E era isso que estava acontecendo em Samaria, a capital de Israel. No entanto, ao lermos toda a passagem, em momento algum nós vemos Acabe se pronunciar sobre Deus, nem para reconhecer a soberania de Deus, e nem tampouco para blasfemar a Deus em função da calamidade. Acabe simplesmente ignora a existência de Deus. Outra coisa que nós não vemos Acabe fazer é se pronunciar sobre o seu pecado, reconhecendo
olha, nós estamos assim porque resolvemos ir atrás de falsos deuses, de ídolos das nações, de deuses pagãos, de cultos a idólatras e promíscuos. Não, isso não se encontra no texto. E o texto também diz com respeito àquilo que ele não fala. Mas o que nós vemos é que Acabe, como todo ímpio costuma fazer, ao invés de reconhecer a Deus no seu sofrimento, ao invés de reconhecer o juízo de Deus sobre as suas obras, sobre os seus pecados, ele apenas queria alívio. Ele apenas queria alívio para a aflição enviada por Deus. Ele estava interessado apenas em encontrar um pouco de pasto e um pouco de água para alimentar os seus cavalos e as suas mulas. E aí nós vemos uma coisa ainda mais terrível com relação a Acabe. É que além de não se importar com Deus, ele não se importava com as pessoas também. Ele estava muito mais preocupado no estado dos seus animais, da sua montaria, dos seus animais de carga, quem sabe da sua coleção de puros sangues. Em momento algum ele pensa no povo, em momento algum ele pensa nos seus súditos. Que diferença em relação a Davi, por exemplo, um rei justo, temente a Deus. E quando é ameaçado por Deus de uma disciplina, de um juízo, ele diz: o Senhor não toque no povo, porque quem pecou fui eu. Desta forma, nós vemos o ímpio não enxergando a intervenção de Deus. E é assim normalmente. Não importa qual seja a intensidade da provação. Conforme as coisas vão ficando mais difíceis, mais o ímpio procura alívio. E procura alívio de que forma? Nos seus próprios ídolos. No meio da guerra, vão para as trincheiras a comemorar com bebedices e orgias. Quando o povo passa fome, vão procurar refúgio nos seus bens materiais, sem qualquer compaixão para com o próximo. O ímpio nunca se afasta dos seus prazeres, não importa qual seja a tribulação. Alguns de nós pensam assim: poxa, se Deus pesasse a mão, as pessoas se converteriam. Isso não é verdade. O oposto também não é verdade. Bom, se Deus abençoasse, se nós fôssemos mais próximos, se Ele acabasse com a fome, se acabasse com as doenças, e por vezes a gente ora por pessoas que nós conhecemos: Senhor, cura essa doença para que essa pessoa se converta. E a verdade é que isso não acontece também. E por que não acontece? Não acontece porque não importa a adversidade ou a prosperidade, elas por si mesmas jamais produzirão resultado no coração do homem, a menos que Deus opere uma obra de graça intencional no coração dele. Mais adiante nós falaremos um pouco mais sobre isso. Mas há um contraste no próprio texto. O ímpio não enxerga a intervenção de Deus, mas o justo, por sua vez, faz o seguinte: Elias aguardou com paciência os 3 anos, mas ao mandato de Deus, ele se dispôs e foi. Ou seja, ele não somente reconhecia a intervenção de Deus, a sua soberania sobre todos os aspectos da vida, mas ele aguardava a direção, o comando e a ordem de Deus para agir. Elias também não se recusou a partir quando Deus o ordenou. Por quê? Porque no tempo de silêncio ele aprendeu a confiar que o mesmo Deus que o sustentou não o abandonaria agora. E Obadias? Obadias é citado também como homem justo diante de Deus. Alguns vão dizer: como ele pode ser justo? Ele era um servo de Acabe. Mas Deus
também levanta, também exalta pessoas tementes a ele e os coloca diante de autoridades, por vezes até mesmo autoridades ímpias. Não foi o caso de José no Egito, não foi o caso de Daniel na Babilônia, não é o caso de muitos de vocês ou de nós aqui, nessa noite. O que o texto nos fala, porém, e até de forma metafórica, mas não deixa de nos transmitir um significado muito profundo, é que no versículo 6, Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. É lógico que eles estavam ali dividindo o território para, enfim, cobrirem uma área menor cada um, mas é bastante curioso que isso tenha sido registrado aqui, né, de forma alegórica, mas está presente no texto, está claro para nós que o ímpio segue por um caminho na adversidade, o justo por outro. Segundo aspecto que encontramos no texto, com relação ao comportamento do ímpio debaixo do juízo temporal de Deus, é que o ímpio tenta a todo custo destruir aqueles que o confrontam, aqueles que confrontam a sua impiedade, o seu pecado, o seu erro. O versículo 4, depois do versículo 13, nos fala que Jezabel, a esposa, a consorte de Acabe, ela tentava a todo custo exterminar os profetas do Senhor. Naquele tempo, as estratégias de Satanás não eram tão sutis como as de hoje. Hoje existe um discurso conhecido por politicamente correto, que é um falso discurso de tolerância. Então ninguém, de forma explícita, vai condenar o caminho do justo sobre a terra, vai fazer isso de forma oculta. Mas no tempo de Jezabel era assim. Estamos trazendo para Israel um novo culto. É o culto a Baal, é o culto ao poste ídolo, é o culto de prostituição cultual, é o culto da fertilidade, é o culto de sacrifícios humanos. Esse é o nosso culto agora, e quer saber? Era um culto muito divertido. Para o homem carnal, era um culto, com certeza, muito mais atrativo do que aquele que era feito em Jerusalém, ou nos altares que o povo de Deus em Israel do Norte servia ao Senhor. Mas o fato é que ela não somente instituiu uma nova religião, mas ela decidiu exterminar qualquer forma de oposição ao seu novo culto. Ela, como fenícia e profetiza de Baal e Azerá. Nós vemos também, no versículo 10, que Acabe estava à procura de Elias, determinado a matá-lo. E fez isso não somente nos limites de Israel, mas inclusive nos países vizinhos. E Acabe chegou com tanta truculência que advertia os seus vizinhos, aos demais reis, que se eles estivessem mentindo a respeito de Elias, ou seja, se eles estivessem acolhendo secretamente Elias, eles sofreriam reveses. Acabe até mesmo ameaçava os seus vizinhos. Tal era o ódio e a sua determinação em exterminar a Elias. O próprio Obadias, um homem justo, que trabalhava diretamente para Acabe como seu mordomo, conhecia o caráter daquele homem vil e sabia que, diante do menor descuido, ele também seria morto. Este é o caráter do ímpio. Quando Deus o aflige com maiores tribulações, quando Deus impõe um juízo como consequência às suas obras, ao invés de admitirem os seus erros, eles se voltam contra os justos. Eles se voltam contra aqueles que querem apontar a causa, a origem
o princípio das suas mazelas? O fato de estarem andando longe do Senhor. O fato de estarem provocando o Criador do céu e da terra. Eles se iram. Mas o justo, por sua vez, age assim. Obadias, diante da perseguição incansável de Jezabel contra todos os profetas do Senhor, fez o quê? Escondeu os profetas. Ele era uma pessoa influente, ele era um alto oficial do rei, ele tinha dinheiro, tinha recursos. O que ele fez? Contra a vontade do rei, secretamente acolheu 100 dos profetas do Senhor e os ocultou em covas no deserto e ali os sustentou com comida e bebida, pão e água, de forma que eles não perecessem. O ímpio persegue, o justo acolhe, estende a mão, ajuda. O que mais que nós vemos na passagem? Elias. Acabe queria matá-lo, destruí-lo. Elias, o justo, por sua vez, não se intimidou, não se acovardou, mas se apresentou diante de Acabe. Ele disse a Obadias: vai e avisa Acabe que eu estou aqui. Manda ele vir aqui. E diante dos senões de Obadias, diante da reticência de Obadias, o versículo 15, Elias responde da seguinte forma: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Primeiro, ele tinha uma confiança profunda, convicta, de que o Deus conhecido como Yahvé Tsebaot, o Senhor dos exércitos, era um Deus vivo e verdadeiro. Em segundo lugar, ele sabia que este Deus é um Deus onipresente e onipotente, de maneira que, onde quer que ele estivesse, ele estaria perante a face de Deus. Assim, ao se apresentar diante do poderoso e terrível rei Acabe, ele não estava ali como um qualquer, mas ele era um embaixador do Senhor dos exércitos. Ele estava representando ali uma pátria superior. Ele estava ali respaldado, resguardado por aquele que o sustentara e protegera e guiara durante os 3 últimos anos, com tremendos feitos, né? Com tremendos feitos. Prosseguindo no texto e caminhando para uma conclusão, nós vemos mais um aspecto terrível do ímpio quando está debaixo do juízo temporal de Deus. É que além de não ver a mão de Deus nas suas calamidades, além de tentar destruir aqueles que o confrontam, o ímpio ainda culpa o justo pelas suas tribulações. O ímpio ainda culpa o justo. Vejam comigo. Já se passaram 3 anos. Aquilo que Elias afirmou na presença de Acabe, que não choveria até que o Senhor ordenasse, nem cairia orvalho. Bom, isso se cumpriu. Isso se cumpriu com todas as letras. Então, Acabe sabia que Elias não era um farsante. Acabe sabia que Elias não era um falso profeta. A palavra profética de Elias já havia se confirmado. Era de se esperar que agora Acabe fosse com humildade. Era de se esperar que Acabe abaixasse a sua cabeça e dissesse: bom, eu reconheço que você fala da parte de Deus, como fez a viúva lá em Sarepta. Era de se esperar que ele, quem sabe, pedisse uma solução para o profeta. Vem cá, a culpa é minha, o que eu faço agora para reverter essa situação?
como eu, sendo rei de Israel, posso agir para que o povo não sofra mais, o gado não sofra mais, a chuva, enfim, possa ser derramado novamente sobre a terra, o favor de Deus volte a repousar sobre o nosso país. Não, nada disso fez Acabe. Acabe não se abrandou diante da confirmação da profecia de Elias. Outra coisa, ele não se contristou pelos seus pecados, ele não demonstra tristeza pelos seus pecados. Ao invés disso, o que ele diz com a maior das arrogâncias no versículo 17? És tu, ó perturbador de Israel. Acabe estava acusando Elias de ser o culpado daquela calamidade. É culpa sua. Agora, o mensageiro, que era Elias, se tornou todo-poderoso, né? Capaz de reter a chuva do céu. Ou talvez na mente de Acabe, Elias fosse uma espécie de agoureiro, né? Alguém que profere maldições, e essas maldições acontecem. O fato é que Jeroboão, voltei no tempo, né? Acabe nem sequer olha para si e nem sequer olha para os céus. Ele apenas vê diante de si um inimigo. O mensageiro se tornou o seu maior inimigo. E foi assim na história de Israel e tem sido assim na história do mundo. Nós vemos em Amós, capítulo 7, Jeroboão II acusando Amós, o profeta Amós, de ser o perturbador, de ser o causador de confusão. Nós vemos lá no Evangelho de Lucas 23, os sacerdotes reunidos ali na presença de Pilatos, acusando Jesus de ser o perturbador daquela nação. Nós vemos ainda, em Atos 17, as autoridades da cidade de Filipos acusando Paulo e Silas de estarem perturbando a ordem e os mandando ao cárcere por causa disso. Foi assim na história, continua sendo. Mas o justo, o que faz o justo nessa situação? Bom, Elias ouviu a acusação, mas ele não a recebeu, ele negou. Versículo 18, ele diz: eu não tenho perturbado a Israel. Não sou eu. Você está enganado. Não sou eu. Em segundo lugar, ele devolve a acusação, dizendo: mas tu e a casa de teu pai. Apenas para fazer menção, né? Acabe era neto de Onri, cujo relato histórico, né, de 1 Reis diz que ele foi um rei que desagradou a Deus ou fez pior do que todos os seus antecessores. Então, de fato, toda a dinastia de Onri, incluindo Acabe, eram então os culpados por perturbarem Israel. E Elias, por fim, mostra a prova. Qual era a prova? A prova é que, ainda no versículo 18, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Esta continua sendo o motivo dos juízos de Deus nos nossos dias. Porque o povo que tem o coração distante do Senhor é um povo que não obedece os seus mandamentos e já começam dizendo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, debaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, Deus ciumento, Deus que não admite outro em seu lugar.
E por fazerem isto, ou por fazermos isso, já que estamos também confessando uma culpa coletiva, uma culpa da nossa sociedade, por termos trocado Deus por prazeres, por termos trocado Deus por carreira, por status, por dinheiro, por poder, por aceitação, por conforto, ou seja lá o que for, temos assim trazido ira e juízo sobre as nossas cabeças. Elias então nega, devolve e comprova a acusação de que não era ele, mas sim Acabe, o causador daquela calamidade. E ele não apenas acusa Acabe, ele com ousadia, com intrepidez, ele com o dedo em riste, muito provavelmente, diz a Acabe o que ele deveria fazer. Pensem bem nessa situação. Acabe era o rei, Acabe mandava, Acabe estava provavelmente escoltado pela sua guarda real, e Elias desarmado. Mas Elias aponta o dedo para a cara de Acabe e diz: é assim que vai ser agora. Elias diz o que Acabe deveria fazer. E essa passagem nos esclarece por que o evangelista Lucas se refere a João Batista como aquele que veio no espírito e no poder de Elias, provavelmente mencionando essa ousadia de encarar as autoridades sabendo que ele era um embaixador de Deus. E qual era a ordem? Qual era a instrução de Elias para Acabe? Elias estava convocando o julgamento público. Elias estava trazendo à luz o pecado do povo para que ele fosse julgado. E nesse julgamento ficaria claro quem é o verdadeiro Deus: Yahvé ou Baal. O justo não teme a luz. O justo, quando confrontado pelo ímpio, quando culpado pelo ímpio, ele não se acovarda, ele não se esconde, ele não gagueja, ele não titubeia, mas ele tem firme convicção que o seu Redentor vive. Ele tem firme convicção de que sabe o que tem crido e sabe que o seu tesouro está garantido e sabe que não é o culpado pelo juízo de Deus, mas sim o ímpio. Temos assim, meus irmãos, um cenário muito parecido com o que vivemos nos dias de hoje. O ímpio se negando, se recusando a ver a Deus, seja na prosperidade ou seja no juízo. O ímpio tentando desfruir os que os confrontam e jogando a culpa no justo. O que devemos fazer com relação a isso, pensando nos dias de hoje? Tem aqui algumas aplicações. A primeira delas, repetindo já do texto, é que a adversidade, ou poderíamos colocar também a prosperidade, seja uma ou seja outra, sem a intervenção da graça de Deus, não muda o homem. O homem não se deixa moldar por Deus, seja na adversidade, seja na prosperidade. Porque o que muda o coração do homem? Ou talvez poderíamos perguntar, qual a diferença entre o justo e o ímpio? Entre aquele que crê e aquele que não crê? Entre aquele que é temente a Deus e aquele que não é temente a Deus? Seja ele próspero ou seja ele um desgraçado? O que nos diferencia é o que vai escrito por Paulo em Efésios capítulo 2, especialmente os versículos 2 e 3, quando diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus, e estávamos ali, éramos filhos da ira, servindo o curso desse mundo de acordo com a vontade dos principados e potestades que habitam os ares neste mundo de trevas. Mas Deus, com grande amor que nos amou, nos deu vida. É a graça de Deus aplicada ao nosso coração de forma intencional por Deus. É quando Deus resgata o moribundo
da sua morte espiritual, que acontece então o verdadeiro milagre da conversão. Deus nos convencendo pelo seu Espírito de que nós precisamos dele, de que nós dependemos dele, de que nós estamos distante dele pelos nossos pecados, mas que ele mesmo, por meio de Cristo Jesus, nos estendeu a mão. Pela graça sois salvos. Uma segunda aplicação óbvia do texto é que nós, como servos de Deus, independentemente da perseguição, independentemente da acusação, sejam de pessoas, sejam de um sistema ímpio, de um sistema, como se diz, viesado, não devemos nos calar. É dever do servo de Deus alertar o ímpio. O servo de Deus é o arauto. É na expressão usada por Ezequiel, o atalaia do Senhor. É aquele que está posicionado na muralha, gritando a todos que estão dentro: perigo! E como atalaia do Senhor, ele deve dizer ao justo que não peque. E deve dizer ao ímpio que não peque. Deve alertá-lo com relação ao perigo que o cerca, o perigo do juízo de Deus. Não somente o juízo temporal, mas haverá um dia em que esse juízo virá de uma vez por todas. Deve mostrar aos ímpios que a sua rebelião contra Deus os leva à sua destruição certa. Deve exortar-lhes a deixar as armas da sua rebelião. Deve confrontá-los e adverti-los a fugir da ira que certamente virá. Esse é o dever do servo de Deus. Nós somos atalaias. E quando vem a perseguição, ora, existe outro testemunho mais evidente de que o servo de Deus é fiel do que aquele produzido pela perseguição, do que aquele produzido pelo forte ódio dos ímpios e de todos os que o rodeiam. Quando o crente é odiado pelo mundo, é o sinal mais claro de que ele está sendo fiel ao seu Senhor. Uma terceira aplicação, ela advém de uma pergunta: como é possível? Como é possível que Acabe, naquela situação, tenha sido tão, tão solícito a fazer o que Elias tinha lhe instruído? Porque como rei poderoso e arrogante que ele era, o mais natural aqui, o mais lógico seria que ele se irritasse, de alguma forma revidasse contra Elias, mas ao invés disso, Acabe abaixou a cabeça, falou: ok, vamos chamar então os 400 profetas de Baal, dia tal, hora tal, no Monte Carmelo, número tal, estaremos lá, todos nós. É surpreendente isso, é sobrenatural, porque a palavra de Deus, em Provérbios 21:1, diz o seguinte: como ribeiro de água no coração, nas mãos do Senhor, assim é o coração do rei. Este o molda conforme o seu querer lhe apraz. A Escritura nos mostra Deus curvando o coração de Faraó. A Escritura nos mostra Deus curvando o coração dos reis de Israel, curvando o coração de Nabucodonosor, de Ciro, o Grande, personagens que não figuram apenas da história de Israel, mas da história do mundo. Tanto que Isaías 40 se refere a Ciro como meu servo Ciro, um dos reis mais poderosos que já existiu na história. Assim faz o Senhor quando quer. É por isso que Acabe se curvou a Elias. Deus move o coração dos poderosos. E nós devemos lembrar que o Espírito Santo nos capacita aquilo que devemos dizer diante dos reis e poderosos.
Por isso, a palavra de Deus diz: não temam a perseguição que vier. Quando chegar a hora, você saberá o que vai dizer. Uma quarta aplicação, vendo que Elias não quis resolver a situação através de um conchavo, de um acordo, ou seja lá o que for, mas ele resolveu confrontar Baal, julgar os pecados do povo, colocar às claras um confronto entre Deus, o Senhor dos Exércitos, e o falso ídolo Baal. Por quê? Porque a verdade não teme a luz. Por outro lado, o erro sempre opera na escuridão. O engano sempre opera dissimuladamente, nunca às claras, nunca colocando todos os argumentos, nunca com ousadia, nunca com convicção. Não devemos também temer a verdade. Jesus Cristo é a luz do mundo. E finalmente, meus irmãos, devemos não somente proclamar isso, mas ter certo no nosso coração. Só existe um meio de cessar a ira de Deus. É o julgamento sobre o pecado. Quem gosta de juiz corrupto é bandido. O bandido gosta do juiz que faz acordo. O bandido gosta do juiz que abranda a pena em troca de um favor, em troca de um prestígio, seja qual for. O homem justo gosta de juiz inflexível, de juiz intransigente. Deus não é um juiz corrupto. Deus não aceita suborno. Deus não se apieda dos seus amigos, figuradamente falando, mas Ele é capaz de puni-los se eles estiverem errados, porque Ele é um Deus justo, porque Ele é um juiz justo e intransigente. Por isso só existe um meio de cessar a ira de Deus, é o julgamento. O julgamento de Deus sobre os pecados da humanidade é algo inexorável. Vai acontecer. Deus jamais fechará os olhos ao pecado e nem desculpará a maldade. Se você ler a epístola de Paulo aos Romanos e caminhar até a metade do capítulo 3, e quem sabe por falta de tempo, você fechar a Bíblia ali, antes do versículo 20, você vai ficar um pouco desesperado. Você vai observar que o judeu tinha a lei, mas não obedeceu. Por isso será condenado. O gentio não tinha lei, mas tinha a lei da consciência. E não glorificou a Deus como Criador. Também será condenado. Então, todos serão condenados, porque todos pecaram. Não há um justo, não há nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. No entanto, o versículo 21 diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Isso é, todo o Antigo Testamento dá testemunho da justiça de Deus para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos os homens nivelados como culpados, sem distinção, mas o meio que Deus usa para julgar não é a lei, é a fé. E essa fé se baseia na oferta vicária de Jesus Cristo, na propiciação que Ele trouxe através da sua obra na cruz. Cristo aplacou a ira de Deus quando Ele ofereceu uma substituição. Ele, o justo, se tornando pecado em nosso lugar. Por isso, podemos ver o grande amor de Deus, que amou o mundo todo, indistintamente, enviando o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O juízo de Deus é inexorável. A ira dele só pode cessar quando o pecado é julgado. Feliz aqueles, então, que têm o seu pecado julgados na cruz de Cristo. Feliz aqueles que têm a sua culpa atribuído a Cristo e que, portanto, não passarão pelo juízo, pois já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E que
baseado então nessa narrativa belíssima e emblemática da vida de Elias confrontando Acabe. Você que é um servo fiel a Deus, seja também um servo destemido, ousado e pronto a ser usado por Ele diante dos ímpios que te perseguem e que te acusam, sem titubear, sem vacilar, sem duvidar daquele que te criou, sustentou até aqui e há de cumprir a sua promessa até o dia que Ele te resgatará como sua herança para todo sempre. Deus assim nos abençoe. Amém.